Mas olha que legal, a gente tá aqui no 15Cast com a Aline Stolz. Eu sou o Guilherme Zawadzki e a gente tá no terceiro episódio aqui com a Aline, que nos contou uma história muito chocante, porém muito interessante ao mesmo tempo. Mais no finalzinho do segundo episódio, né, que envolve o Arroio Passo Fundo aqui na região de Guaíba e também a comunidade lá, especialmente uma criança. Então, se você não ouviu, né, não assistiu aqui essa história, volta aqui no episódio 2, no episódio 1 também para conferir conosco, que tá bem legal essa conversa aqui com a Aline. E agora a gente quer saber o desfecho, né, Aline, dessa história e também as consequências, né, legais, digamos assim, né, de tudo isso que tu vens aqui conversando com a gente. Então, linkando já com a resposta que tu vais dar, eu já vou deixar aqui, eu vou adiantar uma pergunta, né? Tu falaste recentemente aqui na nossa conversa da diferença que tem, né, da nascente ali do Arroio Passo Fundo, passando, né, pelas plantações, chegando lá na comunidade da Zona Oeste e Zona Sul de Guaíba, desembocando no Guaíba. E aí eu fiquei, assim, chocado de te ouvindo aqui, imaginando, e conforme tu falas ali, do caldo, né, da densidade da água. Densidade da água que fica, a gente até chamou aqui de, parece um caldo de feijão, né? Do jeito que ela fica. E tudo isso, aí na minha cabeça eu penso assim, tudo isso cai no Guaíba, né? Até que ponto o Guaíba consegue, né, absorver, dissolver isso? E aí depois você já coloca pra gente essa resposta também, por favor. Então vamos lá, assim, referente àquela história do jovenzinho, né, da criança que veio e tal, e conversou comigo, então episódio 2, né? Sim. Fortes emoções. O que aconteceu? Isso aconteceu em 2019. Em 2020, com o advento da pandemia, todos ficamos em casa. Eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer, que é estudar. Sim. Então foi um ano sabático pra mim, muito estudo, pouco trabalho, de fato, profissionalmente, né? Porque muitas empresas fecharam, enfim. Mas foi um ano sabático de estudo e a gente não faz nada sozinho, né? Eu busquei, então, o Comitê do Lago Guaíba, onde a gente tem uma representação aqui pelo município de Guaíba. Busquei o nosso amigo liderança comunitário, Marcos da São Jorge, né? Atualmente vereador. Hoje ele é o presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba. Hoje o presidente da Câmara, exatamente. E eu disse pra ele assim, olha, Marquinhos, vamos fazer uma lei? Ele disse, vamos. Tu entra com o teu talento, com o teu intelecto, e eu entro, então, Sim, com a expertise de vereador, então, para fazer isso. Então, todo ano de 2020 foi um estudo, né, apoiado de pessoas, orientado por pessoas, principalmente do Comitê do Lago Guaíba, para fazer. Em abril de 2021, essa lei foi inscrita na Câmara, passou por trâmites das audiências públicas, e no dia, né, da votação, tinha um vereador que olhou pra mim e disse assim, tu sabe que eu vou pedir vistas, né? E eu olhei pra ele assim, é mesmo? Tá bom. Não deu 5 minutos, tinha mais de 400 pessoas das comunidades afetadas pela poluição do Arroio Passo Fundo pedindo a aprovação da lei. Sim. E ele ficou tão envergonhado que ele teve que votar a favor. Não houve pedido de vistas. Houve uma interferência física, as pessoas foram até a Câmara, né, solicitando, à frente lá, né, foi uma manifestação, né, da comunidade. E foi uma vitória porque na sequência dos eventos o prefeito né, aprovou a lei também, né, e hoje a lei de proteção da subbacia do Arroio Passo Fundo. A minha felicidade, né, foi quando eu fui fazer um licenciamento ambiental e dentro daquele licenciamento ambiental estava ali, né, falando dos efluentes, que aquela empresa teria que estar de acordo, então, claro, com a lei 3.962 de 2021, que instituiu as políticas públicas de proteção ambiental do Arroio Passo Fundo. Que tem seu dia. O Arroio tem seu dia também. Então, né, 31 de maio é o dia do Arroio Passo Fundo, mas é um dia triste, porque nada acontece. Né? Nada acontece. As pessoas vão lá, tiram fotos, postam nas redes sociais, né? Numa pseudo programação de retirar lixo, de conversar com as pessoas. Fica dentro da Semana do Meio Ambiente, né? Fica dentro do município de Guaíba, dia 31 de maio seria o primeiro dia da Semana do Meio Ambiente, que termina em 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente. E respondendo aquela pergunta de mas como é que fica o Lago Guaíba, já que ele desemboca lá? O Lago Guaíba, ele é muito, muito múltiplo, né? Ele recebe águas do Delta do Jacuí, que se misturam nos Sinos, e o Gravataí também desemboca, e por incrível que pareça, o Arroio Passo Fundo não é quase ínfimo comparado à poluição que vem ou do Rio dos Sinos ou do Gravataí. Vilão, assim, digamos. Não, ele não é o maior vilão.
Tanto que a gente está aqui, quando a gente chama o delta dele, ou seja, a foz dele, é uma foz muito ampla e que está indo no sentido sul. Então ele está longe, por exemplo, da foz do Gravataí, da foz do Sinos e do Jacuí, que se unem aqui, que é próximo da ponte ali, daquela ponte do Lago Guaíba ali. Claro. Então o que acontece? Então assim, tem uma cota de poluição? Tem. Só que acaba que ele dilui. Ele é muito diluído. Eu vou complementar minha pergunta então para ti, Aline, porque eu li no Correio do Povo, faz poucos anos atrás, né, um pouquinho antes da pandemia ali, naquele caderno de sábado, que tem aquelas matérias mais longas, né? Sim. E aí tinha um estudo ali mostrando que o Guaíba sozinho conseguiria se despoluir, né? Ou seja, porque o assunto da matéria era sobre o retorno da balneabilidade, né? Que existem alguns pontos, né, balneáveis, mas a zona sul de Porto Alegre, enfim, por exemplo, Guaíba nós não temos a princípio, né? Não. Nenhum ponto assim de, por exemplo, que o pessoal pode tomar banho na Praia da Alegria, na Praia da Florida. Não pode. Até porque, se eu não me engano, o estudo está pausado no momento. A FEPAM não está fazendo esse estudo aqui nas praias de Guaíba. Na cidade, né? não. Mas, e aí como é que a gente chegaria nesse resultado? E aí diziam ali os especialistas que em 5 anos, se a gente parasse de poluir agora, ou seja, hoje parou, vamos no mundo perfeito, né? Não tinha mais poluição. Em 5 anos o Guaíba sozinho se oxigenaria para, né, levar embora toda essa poluição. É a mesma previsão para o Arroio Passo Fundo. Que se hoje, por exemplo, fosse proibida a inserção de efluente doméstico, de efluente industrial, né, tratado ou não, né, porque tem empresas que têm a permissão na sua licença de liberar, então, o efluente tratado, e a gente sabe que acaba que o efluente não tratado é que vai, de fato, né, pro Passo Fundo, a previsão é a mesma, que em 5 anos o Arroio Passo Fundo voltaria a ser balneável, tá? Sim. Essa é uma previsão do próprio Comitê do Lago Guaíba. Sim. Para o Lago Guaíba é basicamente a mesma coisa, porque o meio, graças a Deus, assim, acho que o meio ambiente é perfeito, né? O nosso planeta é perfeito. Sim. E nós que somos os imperfeitos. O Guaíba também tem essa capacidade de regeneração. Então, assim, claro, 5 anos é uma média, uma estimativa, né, de que as coisas poderiam ser melhores. Só que no caso do Lago Guaíba não é só a poluição hídrica que chega lá, né, os efluentes, os efluentes industriais, os efluentes domésticos, não é só isso. Tem agora as palometas que vieram lá do rio, né, do rio Jacuí, que estão chegando, que não são naturais aqui desse ecossistema do Lago Guaíba. Tem a questão da dragagem irregular. As palometas, para quem na linguagem popular, são as piranhas de água doce, tá? A gente já noticiou aqui, né, a chegada delas. Aí. Exatamente, tá lá no Papo Ambiental. Tá? E também as dragas que retiram areia de forma regular ou irregular, também isso influencia. Os próprios sedimentos, então resíduos sólidos, né, lixo, né, popularmente falando, lixos, de vários tipos de lixo, que também sedimentam e vão para o fundo do Guaíba, que também vão decompondo, também vão fazendo, vamos dizer assim, oxidações dentro da própria água, isso dá problema. Sim. Então, assim, na verdade, no mundo ideal, nada disso ocorreria. No mundo real, precisa de fiscalização, o meio ambiente como um todo. E quando eu falo isso, eu estou falando pela Amazônia, eu estou falando pelo Cerrado, pelo Pantanal, pela nossa Mata Atlântica, pelo nosso Pampa. O que falta é fiscalização. Lei bonita e lei boa, lei aplicável dentro do meio ambiente existe em todos os lugares. A questão toda é de fazer a fiscalização correta e que as medidas administrativas, jurídicas, civis e criminais, né, ocorram de fato. Né? Pois é, porque ficam muitas dúvidas no ar. Por exemplo, o caso dos 2 homens que foram assassinados, né, lá na Amazônia recentemente. Sim. Infelizmente, o britânico, enfim, né, e o brasileiro. E aí tem muita polêmica envolvida, enfim, mas a gente entende que ele realizava um trabalho, ele era muito assim, crítico, né, nesses pontos que tu acabaste de falar aí. Então, ele fazia... E por último agora, por exemplo, estava através de ONG fazendo esse tipo... Porque ele já não estava mais na FUNAI, né? Sim, ele estava afastado. Afastado, né? Uhum. Justamente porque, né, liderou ali uma eliminação das balsas, né? Que faziam um trabalho ilegal de extração, né? Ao longo do rio. Então,
me parece, né, Aline, que tem muita gente, que existe essa disputa, né? Tem mais isso também, tem pessoas que às vezes até, às vezes é o CPF que tá lá, né? Não é nem o CNPJ, é o CPF, o fulano, né? A pessoa está às vezes lá, assim como faz esse trabalho informativo, né? Traz a coluna também, programa, enfim, porque isso na verdade é um trabalho preventivo, né? Porque tu estás convidando também as pessoas para fazerem a sua parte, né? Tu vês que tem do outro lado do muro, tem alguém assim também que está trabalhando da mesma forma para não deixar isso acontecer, ou seja, com interesses, né, por trás, não, olha, meu negócio primeiro, a madeira, né, a areia, enfim. Vamos dizer assim, a Amazônia ainda é uma incógnita no Brasil, no sentido que, assim, ela tem muita coisa que a gente ainda não sabe, né? Inclusive a gente nem sabia que tinha uma comunidade escondida lá, né, umas pirâmides diferentes e tal, que ainda vão ser estudadas, né? Então, assim, o que acontece? Chico Mendes, Irma Dorothy, né? Então, são pessoas que vieram antes da gente. O próprio José Lutzenberger aqui em Guaíba, que fez um trabalho, assim, precursor, é um dos precursores da política ambiental dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a gente tem que buscar bons exemplos para não esmorecer, não perder o foco. Quando eu digo isso, eu digo no sentido de que o seguinte, apesar de Guaíba ser uma cidade rural, ser uma cidade que está próxima à capital, mas ainda ter aquele costume ruralista, aquele costume, né, de interior, sim, nós ainda conseguimos conhecer pessoas e conversar olhando no olho das pessoas. Seja empresário, seja comunidade, seja o criminoso, seja o inocente, né? E a gente sempre tem a prerrogativa de que todos somos inocentes até que se prove o contrário. Mas, como eu disse, na área ambiental, o grande problema da área ambiental não são as faltas de políticas, não são as faltas de leis, não é a falta do Ministério Público ou de alguém que faça isso. É a falta de fiscalização e do poder de fiscal ser de fato permitido que ele trabalhe. E na Amazônia, os fiscais do IBAMA, os fiscais do ICMBio, né, que são instituições que fazem exatamente todo um trabalho de, não só de fiscalização, mas de mobilização, né, para que o meio ambiente não seja depredado de todas as formas, seja ele pelo céu, né, pelo ar, pela terra ou pela água, sofrem uma pressão muito grande. Sim. Porque todo mundo precisa de dinheiro para comer, para vestir, para andar. E as pressões políticas de órgãos internacionais, de governos internacionais sobre o Brasil é muito grande pela preservação dos povos indígenas, pela preservação da terra, pela preservação do ar, pela preservação das águas, né? Então, só que assim, nós criamos infelizmente, o brasileiro tem aquela coisa do comodismo. Quer me dar? Então tá. Mês que vem eu vou pedir de novo, mês que vem eu vou pedir de novo, e no ano que vem eu vou pedir de novo. Tá, mas quando é da gente dar a contrapartida, tá, mas o que tu fez com tudo isso que eu te dei de recursos, claro, de projetos? Sim. Então, veja bem. Aí vem o veja bem. Tu tem a resposta do veja bem. Pois é, então. Eu tenho uma pergunta também sobre isso, Pertiane, mas antes eu queria te fazer uma outra perguntinha que, de contexto geral, assim, a gente fala bastante na confraria, né, sobre isso, às vezes volta e meia cai um comentário assim lá, poxa, mas o ser humano deu errado, né, o pessoal larga às vezes assim essa bombinha assim, né, lá. E a minha pergunta é, tu achas que o Brasil, porque nós temos estereótipos, o inglês é pontual, o japonês enfim, metódico, workaholic, né? Aí tem, o americano é X, o chinês é Y. Tu acha que o brasileiro deveria assumir assim olha, nós somos o país do jeitinho mesmo e é isso mesmo, ou a gente tem jeito, a gente tem salvação ainda, né? Olha, eu conheço muitas pessoas que trabalham muito sério, que são pessoas de universidades, são pessoas da área da política também, porque eu sou uma múltipla profissional, então eu ando em vários, né, tempos com várias pessoas. Então, assim, tem muita gente boa no Brasil. Sim. Tem muita gente que dá certo, que daria certo. Claro. Tá? E digo assim pra ti, não concordo que a gente tenha que assumir o tal do jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é o jeitinho do fura-fila, é o jeitinho do abracinho, do abraço de um lado e a facada do outro. A gente deveria fazer justamente o oposto. O contrário, né? Eu sempre digo, e na minha família eu aprendi a ser assim, o certo é certo, o errado é errado, e não existe meio termo. E o jeitinho brasileiro é o meio termo. Então eu não concordo que a gente deva assumir esse jeitinho brasileiro. Excelente. Parto do princípio que sim,
E vamos continuar essa conversa já no próximo episódio do 15Cast. Então fique conosco que tá bem legal. E tem mais perguntas aqui pra Aline. Então deixe seu comentário também aí que a gente vai fazer. Até mais, um abraço.